Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Dá um ok aí se vocês conseguem me ouvir. Eu vou ter que ficar com a tela na horizontal, tá bom? Então eu vou pedir que vocês virem aí o celular para ver certinho. E eu vou tentar fazer da melhor forma para poder todo mundo conseguir ouvir, ouvir e ver, né? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo? Fala para mim. Som bom? Ah, então tá bom. Tá, beleza. Beleza. A gente só vai aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho o pessoal chega mais, né? Se não estiverem vendo, fala que eu dou um jeitinho de mudar o enquadramento. Vocês sabem que aqui a gente não é profissional, né? Nós vamos aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver assim, se dá para subir um pouquinho aqui, porque assim vocês conseguem ver melhor. Ou não? Não, eu acho que é o contrário. É assim mesmo. Subindo um pouquinho para ver se consegue enxergar melhor. Deixa eu ver. Eu fiz um teste agora há pouco, mas não tinha os inscritos aí que iam subindo. Bom, vamos começar então, né? Prazer, não sei se todos me conhecem, se alguém me conhece ou não. Eu sou o professor Eric Santos, sou professor da Magel já faz alguns anos, uns 5 anos mais ou menos. Eu não sou de Campos, eu sou paulista, cheguei a Campos em 2013 para estudar, né? E de lá para cá, um tempinho depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, a Magel me convidou para começar a ser professor de língua portuguesa, né? Eu sou professor de português, mas também na Magel sou professor de filosofia e sociologia, né? E aí vocês falam, mas por que? Vocês percebem, né, que eu não sou fluminense, eu não sou do estado do Rio, eu sou paulista. E aí vocês falam, mas por que você, né, veio para cá, né, de São Paulo? Muita gente pergunta, por que você veio para cá? Eu vim para cá em busca de um sonho, que era estudar psicologia. Eu já era formado em filosofia e em letras, né, letras em inglês e português, mas eu tinha um fogo, uma chama no coração que me impulsionava para algo que eu queria também, desde a adolescência, na verdade, que era ser psicólogo. Então eu decidi deixar tudo que eu tinha, né, minha família, amigos e tal, e decidi dar continuidade na minha vida aqui. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho certeza de que quem está nos acompanhando, quem está pensando em fazer um curso pela Magel, na verdade não é um curso que está querendo. A pessoa está querendo um sonho. Passar num concurso público é um sonho, né? E eu sei como é isso porque eu também já prestei vários concursos, já passei em vários concursos, né? Nessa minha linha de professor de preparatório, né? Eu sou professor tanto do fundamental quanto médio, já fui professor de faculdade e hoje também trabalho com preparatório para concurso. Eu sei que na verdade um concurso é mais do que uma prova, é a busca de um sonho, né? Então eu sei que você não está acompanhando porque quer um produto que seria o conhecimento necessário para passar num concurso. O que você quer é um sonho. E eu me coloco aqui num papel de quem vai orientar você a chegar a conquistar esse sonho. Eu não estou aqui como apenas um professor que vai falar o que ele sabe. Eu estou aqui orientando pessoas que eu sei que também estão em busca de um sonho, assim como eu fui em busca do meu. Bom, mas enfim, o que eu pretendo fazer hoje, né, sobre o que nós vamos conversar? Nós vamos falar um pouquinho sobre o edital da prova de sociologia, que inclui tanto o conteúdo, quanto a bibliografia. O que você precisa pensar na hora de se preparar para a prova e também depois eu pretendo fazer umas 2 ou 3 questões da prova anterior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da PEMERG. Tá? Bom, vamos lá então. Começando a respeito do conteúdo programático. Eu não sei se você vai conseguir ver direito porque está na frente. Deixa eu só mudar aqui para ver se eu consigo
Tirar... Eu acho que melhorou. Talvez se eu passar para o outro lado, eu consiga... Aí, melhorou, não melhorou? Acho que ficou melhor assim. Deixa eu ver até se eu trouxer para cá, talvez fique melhor ainda. Isso, melhorou. Bom, a iluminação não está legal, né? Eu não preparei a iluminação para esse lado, mas enfim, deixa eu ver. Não vou conseguir não. Vou sim, deixa eu só melhorar a minha iluminação, porque senão eu não vou conseguir atender vocês a contento, tá bom? Olha só. Dá certo assim? Melhorou, né? Ótimo. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala numa prova de concurso, a primeira estratégia que você tem que ter é conhecer o concurso, conhecer o que eles pedem e como eles vão pedir isso. Aí você fala assim, Eric, mas por que será que eles vão pedir sociologia num concurso que é para policial militar? E aí vamos pensar. Não sei se você já estudou sociologia no ensino médio ou em outros cursos, alguma coisa assim, mas a sociologia nos ajuda a compreender a sociedade, né? Sociologia. É uma tentativa de compreensão racional e sistemática da sociedade. De modo que, conhecendo a sociedade, conhecendo o funcionamento da sociedade, você pode agir, no caso, agir como policial militar, né? Então, o que nós precisamos pensar? Estudar sociologia para um concurso implica de nós sabermos que nós estamos agindo para o bem da sociedade. Nós não estamos agindo para o nosso bem, né, individual e tal. Nós estamos agindo para o bem da sociedade. Por isso nós temos que prestar atenção no que eles pedem e pensar nessa habilidade de que nós não nos representamos. Nós representamos o Estado sempre para o bem da sociedade. Ok? Bom, vamos lá então. Esse edital aliás, esse conteúdo programático é de algum edital que já está aberto? Não, ele não está aberto, né? Mas nós nos baseamos no edital passado, porque a partir do edital passado nós sabemos que não vai mudar, ou se mudar, muda pouquíssima coisa, e aí nós vamos estar preparados para fazer, né, as adequações. Mas o que nós esperamos é que não haja mudança, tá bom? E se tiver algum assunto diferente da prova, eu já vou alertar vocês daquilo que eu acredito que possa cair numa próxima prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né, do conteúdo, relações entre indivíduo e sociedade. Onde nós encontramos isso? Tem na bibliografia, eles indicam um livro, eu vou mostrar para vocês depois. Outra coisa, distinção entre espaço público e espaço privado. O que é que pertence à esfera pública, o que é que pertence ao Estado e o que é que pertence à esfera privada, quer dizer, que é de alguém, né? Não é do Estado, é de alguém particular, né? Privado. O Estado e os direitos humanos, e aí eu acredito que durante o curso tem que ser bem estudado, tanto no conteúdo dos direitos humanos, né, o que são os direitos humanos, para a gente desmistificar algumas coisas a respeito dos direitos humanos, quanto informações que parecem simples, que parecem irrelevantes, que quando você lê você não presta atenção, mas que pode ser aí mesmo que eles vão pedir na prova. Quem estudou, quem se preparou sabe. Quem não se preparou, não tem como chutar. A não sei que você tenha vivido na época que foram promulgados os direitos humanos. Mas não é o caso, né? Bom, outra coisa, cidadania e diversidade, já que nós estamos nos preparando para servir aos cidadãos, então é necessário que nós entendamos o que é cidadania e o que é diversidade, né? Noções sobre os direitos humanos. Então, em relação aos direitos humanos, é um tópico, né, com subtópicos. Direitos e deveres individuais e coletivos, que tem também na bibliografia, e considerações sobre a polícia e os direitos humanos. Gente, quantas vezes você viu a expressão direitos humanos no edital? Várias, né? No mínimo 3. Olha, direitos humanos, aqui são direitos humanos, e aqui, direitos humanos. Tudo bem que aqui é um tópico que vai se desenvolver em subtópicos, mas beleza.
Mas percebe que se você está tentando ser um representante do Estado diante da sociedade, você precisa saber o que o Estado espera de você, né? Eu digo assim, numa prova em que as questões são questões, entre aspas, interpretativas, mas que você identifica ali em uma alternativa algo que vai a favor do cidadão, a favor das pessoas, a favor do ser humano, um macete que eu já ensino para você. Se for a favor da pessoa, do cidadão, do ser humano, impedindo que ele sofra, diminuindo o sofrimento dele, impedindo que alguém faça mal, seja ele quem for, pode apostar que é essa a alternativa. Não foi assim que caiu no último concurso, mas eu acredito que de agora para frente, como os estilos de concurso pode ser que mudem, né? A questão da interpretação de texto, até na língua portuguesa, está sendo muito cobrada. Eu falo como professor de português também, né? A interpretação de texto está sendo muito cobrada. É interessante para o Estado que os seus representantes tenham condição, no mínimo, de interpretar um texto bem, né, de maneira bem feita, tá ok? Bom, aí você fala assim, Eric, isso daí é simples, né? Parece que só de olhar a gente já acerta. Sim, claro, se você estudou, porque se você não tiver estudado, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir fazer. Você pode estudar em casa? Eu não vou ser daqueles que falam, não, você precisa fazer um curso preparatório. Você pode estudar em casa? Pode. Se você for uma pessoa que tem um hábito de leitura, que já está acostumado a ler vários textos e textos teóricos, você tem condição de pegar um texto, um livro de sociologia e ler praticamente inteiro, um livro lá de 300 páginas, e ler inteiro e guardar as informações, interpretar o que o autor quer dizer numa linguagem mais rebuscada, né? Se você tiver condição de fazer isso, ótimo. Pegar um documento do governo, ler, entender e guardar as informações, ótimo. Se você estuda sozinho, tem um espaço em casa para estudar, tem silêncio, tem tempo disponível, encontra tempo e não fica enrolando, que não fica arrumando coisa para fazer na hora do estudo, ótimo. Você pode estudar sozinho. Mas eu sei que muita gente não tem hábito de estudo. Muita gente não tem o jeito para estudar. Sabe aquela coisa assim, eu gosto de estudar, mas eu não tenho jeito. Eu começo a ler, meia hora eu já estou cansado, eu acabo dormindo. Eu vou ler deitado, e aí eu cochilo. Ou então, eu estou na mesa, mas aí eu já quero beber água, e da água eu passo para a internet, já passo para o WhatsApp. Se você for assim, uma dica que eu dou, é melhor você estudar em conjunto formando um grupinho? Sim, mas aí também vai depender dos outros. A forma mais fácil de você aprender, e não somente aprender, mas guardar as informações e, o mais importante, ter os macetes dos professores, porque a gente já está acostumado, né? A melhor forma é você fazer um curso preparatório. Por isso que eu não estou aqui para vender um produto, eu estou aqui para ajudar você a chegar naquilo que vai possibilitar realizar seu sonho, né? Claro que para isso tudo tem um ônus, né? Você tem que pagar, enfim, o curso em geral é pago, mas a Margel já está providenciando um curso ao vivo, um curso presencial. Assim que acabar essa bendita pandemia, a gente vai voltar com os cursos normalmente, né? Então, eu recomendo, não por ser professor do Margel, mas é porque eu sei como que é difícil estudar sozinho, né? Você pode conseguir? Pode, mas é muito mais difícil. Bom, falei demais. Vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha na bibliografia. Olha só, o edital, como eu falei, né, da última prova, coloca um documento, né, que está na revista DNET em 2004, esse daqui caiu. Direitos Humanos, Coisa de Polícia, 13 reflexões sobre polícia e direitos humanos, disponível no endereço, aí tem lá. É grande? Não é grande. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, título 2, tal, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá vendo? Isso é um tópico que caiu no conteúdo programático, mas na verdade tem um documento inteiro com esse assunto. E por fim, como eu falei para vocês,
Pércio Santos de Oliveira. O livro dele se chama Introdução à Sociologia. Você vai ler inteiro? Não, você não vai ler inteiro. Ele é da editora Ática, capítulos 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Eu tenho aqui esse livro, deixa eu só mostrar para vocês. Eu faço questão de mostrar o livro do Pércio, que está aqui. Olha só, capítulo 1 tem aqui até a página 13, capítulo 2 até a página 20, capítulo 3 até a página 42, o 4 até a página 59, depois o que você vai ter que ler, tem mais um pouquinho lá, até 109, 127, tá vendo? Capítulo 10, 132, até 134, ali até um pouquinho mais, né? É isso que você tem que saber, só que disso daí eles vão tirar 1 ou 2 perguntas. São 5 questões no concurso, 5 questões, e você vai ter que ler tudo isso. Aí você fala assim, Eric, mas a sociologia é tão importante assim? E se eu não estudar, e se eu der um jeito? Pensa que a maioria leva desse jeito. A maioria fala assim, eu vou me dedicar àquela disciplina que eu gosto mais, legislação, de repente, eu sou bom em português, então não sei o que, e a pessoa se esquece daquelas que são, às vezes, menos consideradas. 5 questõezinhas, mas eu posso dizer uma coisa para você, dos milhares, dezenas de milhares de pessoas que vão prestar a prova, um acerto que você tem, leva você lá em cima. É o suficiente para fazer você desempatar. E, da mesma forma, um erro, uma questão que você erra, coloca você lá embaixo. Aí vai ter um monte de gente empatada. Quem é que vai desempatar? É o critério de desempate, né? Mas, em vez de você pensar no empate, você tem que pensar em desempatar, em gabaritar a prova. E como você faz para gabaritar a prova? Tem que saber. Né? Tem que saber. Que tipo de coisa que você tem que saber? É aí que a gente vai ver agora. Né? É aí que a gente vai ver agora. Então, eu falei para você do conteúdo programático, né? E como é que eu quero trabalhar o conteúdo programático? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou trabalhar a partir da prova que caiu no último concurso de sociologia. Só para você ter uma noção daquilo que a gente trabalha. Então, assim, vamos lá. Começa na questão 11, da 11 até 11, 12, 13, 14, 15. Como é que você vai pensar essa prova? A primeira coisa que eles pedem, em geral, é sobre relações de indivíduo e sociedade. Relações entre indivíduo e sociedade. Essa prova foi relativamente fácil, né? Teve uma questãozinha só que eu talvez entrasse com recurso, mas não sei se é interessante entrar com recurso, né? O melhor é você saber acertar, porque ela tem uma resposta correta, é uma questão técnica aí, né, na hora de considerar a prova. Mas, em vez de a gente pensar naquilo que pode ser recurso, vamos pensar naquilo que a gente pode acertar e fazer a prova, né, tudo correto e gabaritar a prova do início ao fim. Vamos lá. Então, a primeira coisa é sobre relação entre indivíduo e sociedade. Quando você fala em indivíduo, você está falando tanto na pessoa sozinha, mas quando você fala em sociedade, você está falando em grupo. E aí, nós pensamos, qual é a diferença entre o indivíduo e o grupo? O indivíduo é quando está sozinho. E o grupo, obviamente, quando é plural, né? Mas tem diferença entre os grupos? Sim. Por exemplo, nós temos o grupo da família, o grupo chamado familial, não é familiar, é familial. Nós temos a vizinhança, nós temos a cidade, nós temos grupo de trabalho, nós temos os nossos amigos. No trabalho nós podemos ter amigos e colegas, mas no trabalho, enquanto trabalhadores, nós não somos amigos nem colegas, nós apenas temos uma relação distante, né? E aí tem até um termo técnico que no meio de todos aqueles capítulos do livro que eu mostrei para vocês agora há pouco,
alguns conceitos que caíram, né? Claro que eu não vou falar de tudo aqui porque não cabe, o tempo não dá, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que cai. Olha só, leia as seguintes proposições. O que é uma proposição? Uma afirmativa, é uma afirmação. Leia as seguintes proposições. Vamos lá. A sociedade comunitária geralmente é de limitada diferenciação de papéis, com relações sociais duradouras e com contatos sociais primários. Só aí a gente já tem um termo técnico que tem que... Aliás, vários termos técnicos que nós temos que aprender. Eles vão fazer a diferenciação entre sociedade comunitária e sociedade societária. O que a gente tem que pensar? A sociedade comunitária é da nossa comunidade. A nossa comunidade é entendida como aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia, têm uma relação duradoura conosco, até uma relação de afeto conosco, entende? Nós podemos considerar como uma relação comunitária a nossa família. Antigamente se falava até em vizinho, né? Vizinhança. Hoje nem todo mundo fala em vizinhança, porque vamos e venhamos, né? Não é todo mundo que conhece os vizinhos. Eu mesmo aqui não conheço nenhum dos meus vizinhos. Então, hoje em dia, a sociologia não está mais considerando vizinhança como sociedade comunitária, apenas em algumas situações. Aí você fala, nossa, mas e agora? Vai cair ou não vai cair? Não, quando é assim, não cai. Tá? Fica tranquilo, porque essas questões que dão margem para interpretação nunca vão cair. Nenhuma disciplina, né? Ou é ou não é. Não pode... depende. Não existe isso. Né? Gente, vocês estão entendendo até agora? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Qualquer coisa eu já posso ler aqui nos comentários, tá bom? Quem quiser pode deixar comentário. Bom, então, vamos lá. Sociedade comunitária geralmente é de limitada diferenciação de papéis. Quer dizer, os papéis são limitados. A diferenciação de papéis é limitada. Quer dizer, tem um número limitado de papéis. Aí você já imagina pai, mãe, irmão, cunhado, né? Mas geralmente cunhado pode ser mais distante. Amigos também são da sociedade comunitária? Sim, amigos são da sociedade comunitária. Porque são próximos, né, da nossa vida, do dia a dia, e tem uma relação duradoura. Com relações sociais duradouras, o que eu acabei de falar, com contatos sociais primários. Primário é esse que está diretamente ligado com a gente. Tem um contato primário, quer dizer, direto, não tem intermédio. Essa está correta? Pelo que eu estou explicando, será que está correta? O que você acha? Tá correta. Está correta. Então, a proposição 1 é correta. Vamos para 2. Proposição 2. Sociedades societárias. Aí você já imagina que a sociedade societária seja diferente da sociedade primária. É assim? É assim. A sociedade societária, você tem que pensar... Opa, eu estou ficando na frente aqui dos comentários. Tá, se tiver desagradável, vocês falem para mim, tá bom? A sociedade societária é aquela que o indivíduo tem um contato mais curto, então não é duradouro. O indivíduo tem um contato mais, vamos dizer assim, afastado. E aí a gente pode colocar como exemplo as relações de trabalho. Porque no trabalho pode até ser que você tenha amigos lá dentro, mas não é assim que vocês se comportam no trabalho. No trabalho nós somos trabalhadores, nós somos funcionário, patrão, chefe, enfim, né, tem os seus nomes. Mas o contato é muito rápido. A gente não trabalha com a pessoa diretamente como se estivesse em casa. Né? E vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler se dá certo. Sociedades societárias caracterizam-se pela acentuada divisão do trabalho, com muitos papéis sociais, organizados numa complexa estrutura social. Sim, por quê? E é por isso que é chamado de sociedade societária. Imagina o tanto de profissões que existem na sociedade e como é que você se relaciona com essas profissões. Imagina o tanto de profissionais que atuam na sua vida no dia a dia. É coisa muito rápida. Você vai ao mercado, tem um repositor, tem um caixa, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai ao cabeleireiro, você vai... Enfim,
Você está na fila do banco, as pessoas ali se comportam como clientes, e aí tem o caixa do banco, tem o gerente do banco, tem não sei o quê. Enfim, isso é sociedade societária, tá ok? É um grupo de sociedade societária. Essa está correta? Está corretíssima. E aí, a 3. Vamos lá, vamos ver. Na sociedade societária, o comportamento é regulado pelo costume e as pessoas envolvidas compartilham suas experiências individuais. Você acha que na sociedade societária o comportamento é regulado pelo costume? Eric, o que é costume? Costume é o hábito. É pelo hábito? As pessoas partilham as suas experiências individuais. Quando você está lá no caixa do banco, você está conversando com eles, partilhando sua experiência. Você está passando na rua, a pessoa que está ali na rua, que você nem conhece, você partilha a sua experiência pessoal com ela? Não é assim que acontece, né? Então, a proposição 3, ela está correta? Não, não está correta. E aí você fala assim, meu Deus, e agora? Né? Será que está certo? Será que não está? E aí você vai olhar nas respostas. Olha, estão corretas somente as proposições 1 e 3. Aí a B. Estão corretas as proposições 1 e 2. Estão corretas somente as 2 e 3. Ou estão corretas as proposições 1, 2 e 3. Aí você olha e você... eu encontrei a resposta. É a letra B, proposições 1 e 2. Não é fácil assim. Quando você sabe o conteúdo, você chega à resposta correta. Agora, o que eu já fiz muito e sei que, não aqui, não com a gente, mas lá na Grécia, na França, na China, na Indonésia, o que eles fazem? O 1 apareceu 2 vezes, ele apareceu mais, então acho que o 1 está certo. O 3 apareceu poucas vezes, então o 3 acho que está errado, porque se tivesse certo teria aparecido mais vezes. Não é assim que as pessoas tentam responder? Mas aí você vê aqui, ó, o 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 3 vezes e o 3 apareceu 3 vezes também. E aí você fala, meu Deus, aí quando for assim, você não sabe a resposta, você vai fazer o quê? Vai no chutômetro, né? Tá, e aí você está chutando essa oportunidade lá longe, porque não é pelo chute que a gente vai acertar vai acertar com conhecimento e com conhecimento de causa. Tá ok? Então, a número 1, letra B. Tá ok? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar? A gente coloca nos comentários aí. Vamos lá. A 12 está falando dos direitos do homem, dos direitos humanos. Olha só a questão. Entre os diversos documentos que tratam dos direitos humanos e da cidadania, podemos citar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A respeito deste documento, é incorreto afirmar que, olha, se sou eu, na hora da prova, eu pego a minha canetinha e já grifo aqui bem, né, circulo, incorreto. Por quê? Porque às vezes a gente confunde. Você vai estar fazendo um monte de questões, às vezes você está meio distraído e depois eu quero dar umas dicas para você, como que você age quando você estiver meio assim, zuretado, meio distraído, como fazer para recuperar a concentração, mas no final eu vou falar, tá bom? E aí você não vai prestar atenção, né, se você estiver distraído. Então, já que você percebeu que a alternativa é incorreta, vai lá e circula, tá ok? Incorreta. E aí nós que já teremos estudado, né, os direitos humanos, nós vamos ver aquilo que está incorreto em relação aos direitos humanos. Vamos lá. Letra A é uma recomendação, então eu já grifo aqui, ó, recomendação. Recomendação não é lei, né? Recomendação é enfim, da ONU aos países membros, assinada em 1948. Se você tiver estudado, você vai saber que foi em 1948 que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí você fala, bom, então eu acho que está certo, que foi em 1948, fala da ONU, né, os países membros, beleza. Aí você fala, então é a letra A que é a correta, eu já vou fazer um X ali, ó, sebo nas canelas porque não pode perder tempo. Aí você vai fazer isso? Claro que não. O que você faz? Faz uma bolinha aqui do lado, né, faz um xizinho, alguma coisa assim para marcar que essa você acha que é.
Eu faço sempre assim, eu faço um xizinho, uma bolinha, e quando eu não sei, quando eu tenho dúvida, eu coloco uma interrogação. Cada um faz de um jeito, né? O importante é você fazer do jeito que deixa você mais confortável. B. Reconhece que toda pessoa tem direitos ao trabalho e à escolha de emprego. Como é que você pode saber se a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala do direito ao trabalho e à escolha de trabalho? Se você chutar, você vai saber? Não. Ah, eu acho que sociologia é fácil. Não. Você tem que ter lido. Se você tiver lido, você vai saber que não tem isso daqui. Não cita direito ao trabalho e à escolha de trabalho. Porque senão, gente, se tiver nos direitos universais, Declaração Universal dos Direitos do Homem, a escolha do trabalho, eu vou chegar em qualquer lugar e vou ter direito a escolher meu trabalho. Né? E a gente sabe que não é assim. Que funciona. A escolha do trabalho nós fazemos, mas é uma relação muito complexa, então não está lá não. C. Seus artigos contemplam, entre outros, o direito à liberdade, à vida e à segurança pessoal. Olha, liberdade, à vida e à segurança pessoal. Aliás, eu me confundi agora. Na hora que eu estou falando aqui, eu acabei me confundindo. Tem sim sobre o direito ao trabalho e a escolha do trabalho. Eu estou confundido. Tem sim, agora que eu estou me tocando. Tem lá. Então, essa daqui é verdadeira. É porque a gente, olha só o que eu falei. Eu falei que era incorreta e estou tentando ver a correta aqui. Eric. Enfim. Bom, então essa eu acho que está correta. Eu acho que está correta também. E a gente quer encontrar a incorreta, né? Letra C. Seus artigos contemplam, entre outros, o direito à liberdade, à vida e à segurança pessoal. Sim, a Declaração dos Direitos do Homem vai prever o trabalho, porque em relação à escolha do trabalho, aí a interpretação não é alguém que vai mandar você trabalhar naquele emprego. Você não é obrigado a trabalhar no emprego. Se você quiser, você pode sair do emprego. Eu acabei me confundindo aqui. Você pode sair do emprego se você quiser. Você não é escravo, entende? É nesse sentido. Porque o escravo não escolhe trabalhar, ele trabalha porque alguém está mandando. Nós temos direito à escolha do trabalho. É isso, tá bom, gente? Então, humanamente falando, não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas sendo humano a gente tem direito a errar também enquanto está explicando, mas a gente retoma, tá? Então, está correto e aqui está correto também. Seus artigos contemplam direito à liberdade, vida e segurança pessoal. Ótimo. E, letra D, é um direito elaborado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1950. Aí você fala assim, como é que eu posso saber isso daqui? Porque se você conhecer a história da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um tópico que a gente estuda no curso, você vai saber que não foi a Assembleia Geral que fez. A Assembleia Geral, ela discute e registra. E outra coisa, não foi em 1950, foi em 1948. Eric, como você sabe? Você estava lá? Sim, eu estava lá, já era vivo em 1948. Mentira, eu estou brincando com vocês. Eu lembro, né, no meu caso, né, como é que eu nunca esqueço? Porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 17 anos. Isso foi em 1998, porque eu sou de 81, né, só fazer a conta. Eu sou de 81, tenho gloriosamente meus 39 anos hoje. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano, foi a comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 98. Então, eu sempre lembro, né, que ela foi instaurada em 1948. E a gente tem que lembrar que a Declaração Universal ela foi feita por causa depois da Segunda Guerra, né, que foi de 39 a 45, e logo depois as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas começou a elaborar uma declaração universal por conta do nazismo, de toda a barbárie que foi feita naquele momento, né? Bom, tá ok? Então, aquela que está incorreta é a letra D de dado. E aí,
Quando acontecer isso que aconteceu comigo, né? Ah, meu Deus, e agora? Né? Parece que eu no meio do caminho eu tropecei ali, então é a B ou é a D? Aí você lê novamente as alternativas, eu não vou ler porque eu já expliquei para vocês por quê. Você lê novamente as alternativas. Onde tiver uma evidência, que no caso que está incorreto, é ali que você vai marcar. Pra gente, tudo bem que você poderia não saber a questão da Assembleia Geral, né, que foram os países membros da ONU que elaboraram, não foi a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é mais restrita. Mas enfim, não foi em 1950, foi em 48. Isso daí a gente estuda e tem no documento, tá ok? Que a gente lê quando está se preparando para o concurso. Beleza? Bom, vamos passar adiante. Eu vou fazer mais uma, se der tempo eu faço mais duas, tá bom? Assinale a única alternativa que não contém, aí aqui está faltando umas acentinhas, daqui é a prova mesmo, mas tem o contém, tem acento, quem está estudando português aí sabe pela regra da acentuação gráfica. Assinale a única alternativa que não contém características corretas dos grupos sociais. Quando a gente estuda grupos sociais, está vendo? É mais um assunto sobre isso. Quando estuda grupos sociais, nós falamos das características. Aí tem que ler, a gente vai identificar as características aí. Isso, ó. O Paulo colocou pra gente que foi dia 10 de dezembro de 1948. Muito bem, Paulo. Obrigadão por ter lembrado. Vamos lá. Então, a alternativa que não contém características corretas dos grupos sociais. A. Pluralidade de indivíduos. Então, um grupo tem pluralidade de indivíduos? Tem. Interação social, os grupos interagem entre si? Sim. Tem um objetivo comum? Sim, porque senão não é um grupo, né? Tem um monte de gente andando na rua, não é um grupo, é apenas uma massa de pessoas. Aí não é aqui, é aqui. B. Interação social? Sim, a gente viu. Objetivo comum? Sim. Consciência coletiva? Quer dizer, todo mundo tá no mesmo objetivo ali? Sim. C. Objetivo comum? Sim. Consciência coletiva? Sim. Continuidade? Sim, é característica dos grupos, que eles continuem. Pode ser um grupo que não continua, mas em geral eles continuam, e a continuidade até no sentido de outros grupos. Então, a minha família é um grupo que vai dar continuidade na vizinhança, que vai dar continuidade na cidade, no grupo de trabalho, enfim, né, nesse sentido. Eu acho que a letra D, né, que não tem, aliás, que contém alguma coisa que não está dentro dos grupos sociais. Interação social? Sim. Independência individual? Singularidade de indivíduos? Não, né? Indivíduo, singularidade, isso não está dentro do universo dos grupos. Essas palavras são estranhas ao tema dos grupos sociais. Ok? Então, a alternativa que não está de acordo é a letra D. Qual que eu vou marcar? Letra D, de dado. Ok, pessoas? Alguém tem dúvida até agora? Quem quer perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? E 14. Vamos lá. São 5 questões, essa é a quarta. O conceito de mobilidade social vertical está corretamente definido em... O que é mobilidade social? A gente está falando de estratificação social. Na pirâmide da sociedade, nós temos as classes mais baixas e as classes mais altas. Alguns tipos de estratificação social não permitem mobilidade. Por exemplo, casta é um tipo de estrutura da sociedade, de organização social, que não permite mobilidade. Quem nasce numa casta sempre vai continuar ali. E, né, tanto as de baixo até as mais elevadas, a pessoa nunca vai ter esse acesso. Estamento é outro tipo de organização social e que permite alguma mobilidade, é muito difícil. E o sistema de classes sociais, que é o que nós vivemos, tem uma mobilidade mais fácil. Não vamos dizer que é fácil, viu, gente? O pobre ficar rico, não vamos dizer que é fácil. É fácil o rico ficar pobre, né? Mas o pobre ficar rico é um pouco mais difícil. De qualquer forma, pode. Tem alguns meios, né? Tem a possibilidade, né? Por isso que a gente fala que há mobilidade social. E a gente vai ler, então, olha, está corretamente definido em letra A,
Pode ser mobilidade ascendente, quando o indivíduo passa a integrar um grupo social economicamente superior, ou pode ser descendente, falando em vertical, né? Subir e descer. Descendente, quando o indivíduo passa a integrar um grupo social economicamente inferior. Tá, parece que tá certo? Beleza, vamos passar para a próxima. B. Ocorre sempre que um indivíduo obtém melhoria de condições de vida, sem necessariamente mudar de classe social. Não, o conceito é de mudança de classe social, né? Então não está correto. Letra C. Ocorre sempre que um indivíduo aumente ou diminua sua condição financeira. Não, a definição não é aumentar ou diminuir a condição financeira, é passar de classe social, de uma classe para outra. E todas as alternativas estão corretas? Não, todas não estão corretas não. A gente viu que tem duas pelo menos acima que não estão corretas. Então, a única que dá certo é a letra A. Pode ser mobilidade ascendente, quando o indivíduo passa a integrar um grupo social economicamente superior, ou descendente, quando ele passa a integrar um grupo social inferior. Ok? Essa foi difícil? Não foi difícil, né? Eu acho que talvez a pessoa lesse a letra B e ficasse um pouquinho em dúvida ali, mas não tem como, né? Se você sabe o conceito, não tem como. E aí o conceito a gente vai aprender estudando e vendo a teoria, tá ok? E a quinta, lembra que eu falei para você que teve uma questão que talvez fosse caso de recurso? Então, o que acontece? Essa quinta questão é uma questão mais de geografia, ela não é uma questão de sociologia. E já que ela foi colocada na área de sociologia, pode caber recurso. Alguém está falando comigo? Não. Pode caber recurso. Porém, é uma questão que não contém nenhuma falha técnica. Então, pelo conteúdo, ela não pode ser anulada, né? De modo que é melhor que você acerte, porque vai ter gente que vai errar, então é melhor você acertar do que, né? Enfim. É da área de sociologia? Não, como eu falei, é da área da geografia. Mas vamos tentar fazer, né? Eu vou tentar corrigir com vocês, porque afinal de contas conhecimento é universal e etc. Bom, vamos lá. Um indicador econômico de determinado país é a renda per capita. Este indicador pode ser classificado como? Você sabe o que é a renda per capita? A renda per capita, capita em latim é cabeça, né? Então é a renda por cabeça, quer dizer, é o quanto que as pessoas ganham em geral, né? E aí você divide o tanto que a pessoa ganhou, aliás, o tanto de riqueza que foi produzida pelo número de pessoas que tem naquele lugar, naquele país, naquela cidade, tá ok? Vamos lá. Esse indicador pode ser classificado como letra A, impreciso, pois a fórmula renda nacional dividido pela população atesta apenas a renda média dos que podem comprovar sua renda. Aí você fala, já não sei, né? Porque aí você vai ter que estudar em geografia. Você vai ter que entender como que é contabilizada essa renda nacional, né? É apenas a renda média dos que podem comprovar, né, o que ganham? Não, a falha está aí dessa alternativa. Porque quando se fala em renda nacional, não é só daqueles que podem comprovar sua renda, porque, por exemplo, tem o trabalho informal, entende? E como é que a pessoa comprova a renda dela? É só pela declaração do imposto de renda, e nem todo mundo declara imposto de renda. Então, tem uma fórmula, tem uma teoria aí que o professor de geografia vai ensinar vocês, que eu não vou ensinar agora, mas não é assim, por quê? Porque não é somente a renda daqueles que podem comprovar, é a renda também dos informais. É preciso, quer dizer, é um indicador preciso e é também denominado IDH. Então, renda per capita é a mesma coisa que IDH? Não, o IDH leva em conta muitas outras coisas, né? O saneamento básico, educação, enfim, um monte de coisa. Atendimento médico, então não é a mesma coisa. Ele é impreciso,
pois não leva em conta a concentração de renda ao atestar a condição de desenvolvimento de um país. Então, por exemplo, a renda per capita do brasileiro foi de R$6.000. Só um exemplo, não quero dizer que seja isso. Mas a renda média do brasileiro foi R$6.000. Quando se diz que foi R$6.000, é um indicador preciso? Quer dizer, foi exatamente isso? Não, é impreciso. Por quê? Porque nesses R$6.000, eles pegam o tanto de riqueza que foi produzido e dividem pelo número de brasileiros. Mas não leva em conta que um ganhou 200 mil por ano, outro ganhou meio salário mínimo, né? Então, e outro não ganhou nada. Enfim, não leva em conta a concentração de renda, né? Então, por isso que essa daqui está correta. E por fim, a letra D é preciso, a gente já viu que não é preciso, não tem precisão. Preciso aqui, gente, não é de ser necessário, tá ok? É de ter precisão, né? Enfim, é preciso, pois, em países considerados desenvolvidos, com a renda per capita alta, conclui-se que a população seja rica. Não é por aí, não. Né? Não é um indicador preciso, ele tem um grau de imprecisão, porque quando você fala numa média, não quer dizer que as pessoas tenham ganhado exatamente aquilo. Né? Pode ter uma concentração de renda muito grande. Tá ok? Bom, o que acharam da prova? A prova é difícil? Eu não achei a prova difícil. O que eu achei é que a prova demanda, quer dizer, ela exige de você um conhecimento técnico e muitas vezes uma atenção muito grande às palavrinhas que estão ali, porque de repente uma palavrinha, o significado de uma palavra pode colocar você entre os felizardos que vão estar com o nome lá na lista de aprovados ou tirar você da lista de aprovados, porque você confundiu ali uma palavrinha, como eu acabei fazendo uma questão ali. Né? Bom, mas enfim, eu falei para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente tem esse recurso que é dos comentários, né? Eu estou vendo aqui os comentários, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, está aberto aí para gente se falar, tá bom? Enquanto isso, eu falei para você que eu vou dar algumas dicas de como você faz para voltar a sua atenção. Primeiro, gente, você tem que ter hábito de estudar durante um tempo longo. Por quê? Porque se você não está acostumado a se concentrar durante pelo menos 2 horas sem parar, quando você pega uma prova, não tem milagre. Você vai se cansar. E quando você está cansado, você pensa com maior dificuldade. E a prova, como é uma prova relativamente extensa, então você vai se prejudicar. Primeira coisa é isso. E como é que você consegue treinar para se concentrar durante um tempo longo? É estudando durante um tempo longo, é se forçando a isso. Um dia meia hora, no outro dia 40 minutos, no outro dia 1 hora, no outro dia não sei o quê. Você pode fazer isso? Pode. Mas, por exemplo, quando a gente tem a aula no curso, que começa lá das 6 e termina às 10, são 4 horas de concentração que a gente vai se preparando. Então a primeira coisa é essa, é costume, é hábito de concentração. Segundo, a respiração. Quando você não respira corretamente, você perde a concentração. Por isso que é importante, inclusive, a postura na hora de fazer a prova. Se você fica com a cabeça baixa, você prende, né, tensiona os músculos e não respira direito. Então, uma boa respiração, inspiração lenta e uma expiração lenta, fazer isso algumas vezes. Tudo isso eu falo quando tem aula, tá bom? Eu retomo depois e a gente vai treinando um pouquinho, eu mostro para você a postura correta. Isso eu falo porque é uma formação da psicologia, né? A gente treina isso. A matéria concentração, memória, concentração e tal, eu estudei na faculdade, né? Para ser psicólogo. Enfim. Então a respiração é algo muito importante, a postura é muito importante, a alimentação é muito importante.
água, a hidratação é muito importante, né? E aí você fala assim, mas e a postura? Como é que eu faço para ter uma postura correta? Você tem que treinar também na sala de aula, né? O hábito de se posicionar de uma maneira correta e ficar durante um tempão naquela posição, né? Para fazer a sua prova de maneira correta, ok? E tem algumas outras coisas que a gente vai passando durante o curso, né, quando tem aula lá na Margel. Mas enfim, o que eu tinha para falar com vocês hoje é isso. Não sei se ficou claro, se ficou muito rápido ou muito devagar, né? Às vezes fica muito devagar até, você já entendeu, eu estou repetindo, mas eu quero que vocês deem um feedback aí para mim ou para o pessoal, para a equipe da Margel, e a gente vai se ver depois num curso presencial, que tenho certeza que a gente vai estar lá com vocês vão estar todos lá. Se conhecerem alguém mais também, pode chamar, porque né, alguém que está se preparando é sempre bom, que seja para o concurso da Polícia Militar ou também para outros concursos, né? Eu já tive alunos que estavam se preparando para outros concursos, mas como não tem algum concurso específico para aquele cargo, e contempla mais ou menos o mesmo conteúdo, que é português, matemática, legislação e tal, o pessoal também costuma fazer o preparatório para esses, como se diz, para esses concursos que não são específicos da Polícia Militar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar algo? Não? Bom, se não tem nada a perguntar, então eu encerro aqui o nosso encontro e desejo que tenha sido muito bom. E como eu disse, mandem feedback para o Randall, para a Gláucia, para a Marisete, para o pessoal daí da Margel, e eu vou depois perguntar para eles se teve algum retorno, alguma coisa assim, alguma dúvida, para esclarecer numa live futura, em algum momento que a gente estiver junto de novo, tá bom? Um beijo no coração, um abraço bem apertado e até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.